Olá pessoal, este é o segundo bloco da nossa apresentação dentro da 25ª Semana de Prevenção às Deficiências. Vamos falar de vacinação. Mas por que falar de vacinação na Semana de Prevenção às Deficiências? Muitas doenças infecto-contagiosas graves podem deixar sequelas e essas sequelas as deficiências. As vacinas evitam essas doenças e assim evitam as sequelas, evitando as deficiências. Mas o nosso organismo possui defesas contra esses agressores. Defesas físicas, como por exemplo a pele, as mucosas, o cílio. Quando o agente invasor ultrapassa essa barreira, o nosso organismo possui o sistema imunológico. O sistema imunológico reconhece o agressor, faz com que sejam produzidas células, anticorpos, que os defendam. Essa defesa mata o invasor. Mas, para produzir este anticorpo, é necessário um tempo. E durante este tempo, entre o reconhecimento e a produção do anticorpo, o organismo pode adoecer. Quando utilizamos a vacina, que nada mais é do que um micro pedaço deste invasor, o organismo produz anticorpos sem causar a doença e desta forma, quando esse agressor se apresentar novamente ao organismo, ele se defenderá rapidamente e a doença não irá acontecer. Ou, caso aconteça, é de uma forma muito branda. Essa é a nossa resposta natural do organismo. Caso o nosso sistema imunológico consiga debelar este invasor, ele produz células de memória. Essas células de memória ficam guardadas no organismo e uma vez novamente apresentado a este organismo esse agressor, terá uma resposta rápida. É a defesa natural novamente do organismo à doença. Como as vacinas ajudam na prevenção? Quando o organismo está vacinado, ele está menos suscetível às doenças, desta forma, mais saudável. Não significa uma proteção individual, só um indivíduo vacinado. Muitas pessoas vacinadas podem auxiliar numa comunidade saudável e, desta forma, as pessoas que não podem ser vacinadas serão também protegidas. Por quê? A transmissão do vírus, por exemplo, fica dificultada porque não encontra pessoas que possam ser infectadas. E desta forma, nós teremos uma proteção de toda a comunidade. É o que se chama proteção em rebanho, proteção de grupo. A vacinação é segura? Sim, a vacinação é muito segura. Por quê? As vacinas são produzidas por bactérias ou vírus, pedaços, ou mesmo a bactéria ou o vírus inteiro morto, ou mesmo enfraquecido, e até mesmo parte só genética dessas vacinas. Essa é a primeira fase da produção de uma vacina pré-clínica. Quando essas vacinas têm uma quantidade adequada, são feitos os testes em animais. Uma vez conseguido a produção de anticorpos e uma ausência de efeitos colaterais graves nos animais, passamos para a fase de análise no organismo humano. São 3 fases. Quando a resposta imunológica é adequada e não foram observados efeitos colaterais graves, existe uma aprovação pelo Sistema Nacional, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai estudar esses dados, analisá-los, analisar os efeitos colaterais produzidos pelas vacinas e, se tudo estiver de acordo, vai aprovar a vacina. Uma vez aprovada, ela é produzida em escala e liberada para o Programa Nacional de Imunização para que todas as pessoas possam ser imunizadas. Essas vacinas
podem ter a necessidade de mais de uma dose. Por exemplo, se nós estivermos falando do Covid, são 2 doses, tanto para a vacina Coronavac, como para o Covid, como para a Pfizer. Por que 2 doses de vacina? A primeira dose de vacina faz com que seja feita uma resposta rápida, primária, é chamada de priming. A segunda dose faz com que haja uma impulsão do sistema imunológico produzindo células de memória. E essas células vão atuar rapidamente quando esse agressor se apresentar novamente para o indivíduo. Essas vacinas não produzem a doença, nós já explicamos. Os vírus ou bactérias são mortos, mas podem produzir no local da injeção uma dor ou vermelhidão. Podem produzir febre baixa, mas geralmente as pessoas nada sentem. Desta forma, é muito importante que todos se vacinem. Essas vacinas são dadas de acordo com a idade. Por exemplo, são testadas para a idade. Por exemplo, se nós dermos a vacina, se pensarmos na vacina Covid, os adultos, idosos podem ser vacinados, mas as crianças não. Estudos estão sendo feitos para a Coronavac de 3 a 17 anos, ainda não liberado pela Anvisa, mas a Pfizer já conseguiu liberar a vacina para crianças de 12 a 17 anos. São seguras por isso. Os estudos são feitos para cada idade. Desta forma, precisamos pensar que todas as pessoas devem se vacinar. Vacinar desde bebês, crianças, adolescentes, mulheres grávidas, adultos, pessoas idosas e até mesmo os viajantes. O importante é seguir a orientação médica, se vacinar e evitar que a doença prossiga. Mas existem pessoas que não são vacinadas. Essas pessoas que não são vacinadas são chamadas de fábrica de variantes. Por quê? As pessoas não vacinadas permitem que o vírus a infecte e, infectando, podem produzir mutações. Essas mutações se replicam e, após a replicação, podem produzir variantes. Isto porque o vírus pode ter conseguido um benefício. Esse benefício, por exemplo, ser mais infectante ou ser mais transmissível. Esta mudança no vírus é muito importante porque as vacinas podem não ser eficazes e, desta forma, prejudicar mais ainda a infecção. Então, novamente, é necessário que todas as pessoas sejam vacinadas. Este foi o nosso segundo bloco. O nosso terceiro bloco falaremos a respeito do Covid e do resfriado comum, uma comparação. Obrigada e até mais.